O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou hoje que a vacina vencerá o coronavírus e que a racionalidade vencerá o obscurantismo. A afirmação foi dada durante a sessão de abertura do ano judiciário. Vamos ouvir um trecho. Não tenho dúvidas de que a ciência, que agora conta com a tão almejada vacina, vencerá o vírus. A prudência vencerá a perturbação e a racionalidade vencerá o obscurantismo. Sentado ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Fux criticou o negacionismo e os que minimizam os efeitos da pandemia, que até este domingo já tinha provocado 224 mil mortes, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Vamos ouvir, então, o presidente do STF novamente. Não devemos ouvir as vozes isoladas. Algumas, inclusive, no âmbito do Poder Judiciário. Confesso que fiquei estarrecido com o pronunciamento de um presidente do Tribunal de Justiça, minimizando as dores desse flagelo. Pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar o ódio, desprezam as vítimas e desprezam de forma, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos. É tempo de valorizarmos as vozes ponderadas, confiantes e criativas, que laboram diuturnamente nas esferas públicas e privadas para juntos vencermos essa batalha. O presidente do STF declarou ainda que a Corte não hesitará em ajustar o calendário de julgamentos em situações excepcionais ligadas à pandemia. Diogo Schelp. Paulo, meu comentário sobre esse episódio é curto, mas eu acho que é importante falar alguma coisa a respeito, né? É um comentário sobre uma declaração do presidente do STF, ministro Luiz Fux. De uma só vez, ele criticou o discurso negacionista desse desembargador de Mato Grosso do Sul, que fez um discurso recentemente, que foi veiculado aí nas redes sociais do presidente, falando aí de termos muito duros e, de fato, minimizando a pandemia, né? Então, ele, de uma só vez, ele não só criticou o discurso desse desembargador, como ele criticou o fato do presidente ter compartilhado e endossado esse mesmo discurso. De maneira indireta, ele fez essa crítica ao presidente. O desembargador é desses que acha que a imprensa é culpada pela pandemia e que isolamento social é bobagem, né? Picaretagem, é a palavra que ele usou. Fux pode até estar certo no conteúdo, mas na postura ali que ele teve de falar isso, ele não foi muito diplomático de esfregar essas verdades assim na cara do presidente em um contexto que o presidente sequer teve a palavra. Como é de praxe, o presidente não fala nessa abertura do judiciário, e a cena que a gente vê ali do Fux sem a máscara e o presidente Bolsonaro com máscara, deu uma impressão péssima, né? Fora o fato de que o Bolsonaro não ia falar, então dá a impressão de que o Bolsonaro estava até amordaçado, né? Como se Fux estivesse jogando ali aquelas coisas e o presidente não pudesse falar, né? O que não é verdade, mas é que, de fato, foi indelicado. Apesar de serem verdade, do conteúdo serem verdadeiros em grande parte, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? A gente pode discutir aí se isolamento social funciona ou não funciona, se a pandemia é culpa da imprensa, o que obviamente é um disparate, mas essa cena aí, realmente o Luiz Fux foi bem pouco diplomático. Marcos Souza, você? Olha só, eu discordo do Diogo, que aquele discurso do desembargador fale exatamente o que o Diogo invocou. Na minha visão, o discurso do desembargador fez críticas ao atual momento. O desembargador pede que as pessoas voltem a trabalhar agora. Não tem nada de negacionismo ali puro. Ele disse, os funcionários públicos já têm que retornar ao trabalho, até porque, até agora, só a iniciativa privada paga a conta, e é importante que se volte a trabalhar também no setor público, principalmente essa parte dos servidores públicos mais abastadas, né? Essa casta dos servidores que ganham muito e até agora estão em casa, guardados com a garantia de emprego e não tiveram qualquer tipo de redução salarial, não correram nenhum risco. Agora, sobre a postura do Fux, é lamentável. É lamentável. Veja, o Supremo Tribunal Federal tem que ser a casa que procura harmonizar a República. É dela que tem que se emanar as decisões que acalmam
O Supremo Tribunal Federal, em sua essência, tem que ser uma espécie de oráculo. E quando não temos uma solução para algo, procuramos os homens togados, que em tese são experientes e que vão equalizar as coisas, não botar fogo em tudo. A postura do Fux foi lamentável, porque, veja, inclusive, ele chega a olhar para o presidente várias vezes, deixando claro que estava o cutucando. Sem falar o que o Diogo já falou, que o presidente não pôde nem se defender ali de alguma forma ou rebater algumas das críticas. É fácil criticar quando o outro tem que ficar calado. Então, a postura do Fux é lamentável e mostra muito do que é o atual Supremo Tribunal Federal. Sempre lembrando que a minha crítica aqui são aos homens que lá estão, não à instituição. A instituição é de mais importante para a democracia brasileira, mas a atual composição do Supremo Tribunal Federal é lamentável. O Fux fez ali papel de um ativista político e não de um juiz. Lamentável. Você, Constantino? Pois é, Paulo, eu vou pegar carona nisso aí que o Mark disse, né? Eu não consigo imaginar um justice da Suprema Corte Americana fazendo esse tipo de discurso. Imagina, então, um Antonin Scalia da vida, um verdadeiro juiz, né? É algo inimaginável. Olha que eu estou um pouco cansado, né? E eu já torço o nariz quando eu escuto falar em negacionismo. Isso é linguagem de religião, não de ciência, né? Então, é a mesma história, a mesma ladainha da turma ambientalista, ecoterrorista, que fala do aquecimento global iminente, e se você não concordar com os meios pregados por eles, você é um negacionista. Então, estão interditando o debate adulto, o debate sério, sobre trade-off, sobre custo e benefício, sobre medidas e resultados, né? Fazendo aquilo que a esquerda sempre fez, que é o monopólio dos fins nobres, das virtudes, é dividir de forma maniqueísta, infantil e binária o mundo entre os bonzinhos, que são eles, e os obscurantistas, malvados, genocidas, que são os outros, né? E não aqueles que vão no estádio de futebol porque o filho tem um sonho de ir com o pai. Aí pode, né? Se for do clubinho certo, se for tucano, né? Então, veja, já chamaram atenção para o simbolismo da cena, né, que apenas adiciona insulto à injúria. O Fux falando disso sem máscara e o presidente Bolsonaro ao lado de máscara. Mas a pergunta primeira que eu queria fazer é o que entende o Supremo Tribunal Federal ou o ministro do Supremo Tribunal Federal sobre pandemia, sobre epidemiologia. Não entende bolhufas, né? Então, por que nós deveríamos dar essa atenção, ter esse respeito todo com a opinião de um cidadão que nada entende do assunto sobre esse assunto, né? Então, já começa errado aí. Eles falam em nome da ciência e isso é a coisa que mais tem me preocupado nos rumos da era moderna, porque é daí que vem a maior ameaça às liberdades, né? Outra coisa, né? Lockdown, por exemplo, já disse aqui antes e repito, não há comprovação científica da sua eficácia, ainda mais levando em conta toda a complexidade de custos e benefícios, como eu disse, né? E não obstante é isso, nós vemos aí governador, prefeito que fecham cidades, vão para Miami, vão para o Maracanã e dane-se, né? Que, assim, já cansou, as pessoas já perceberam que nem eles acreditam mesmo nessa narrativa toda. Na Itália, na Holanda, em alguns países europeus, nós já estamos vendo revoltas, desobediência civil ilegítima. Por exemplo, abertura de restaurantes na Itália e São Paulo mesmo nós já vemos isso, né? Depois da cena lamentável do prefeito no Maracanã. Então tem que fazer isso mesmo, né? Eles perderam a legitimidade para adotar essas medidas drásticas, arbitrárias em nome da ciência, ainda mais chamando os outros, né, os críticos das suas medidas, de negacionistas, como se fossem obscurantistas, genocidas, coisa e tal. Veja que a coisa que mais me preocupa é em nome desse discurso de ódio que ele menciona ali também, né, o Fux, e obscurantismo, você caminhar para esse clima que nós estamos vendo hoje de ditadura do politicamente correto. Hoje mesmo, a representante da Casa Branca, né, a porta-voz da Casa Branca, do governo Biden, respondendo a jornalistas, disse que o Biden tem uma grande preocupação de agir em conjunto com as Big Techs para suprimir o discurso de ódio nas redes sociais. Isso é uma senha para um regime totalitário. E se nós estamos vendo os efeitos práticos disso. Então, em nome dessas coisas bonitinhas, na teoria, coisas terríveis estão acontecendo na prática, que ameaçam a nossa liberdade, nossa democracia e nossa liberdade de expressão acima de tudo. E sempre, claro, em nome da tolerância e da ciência. Eu quero destacar aqui que o governador de Nova York, Andrew Cuomo, uma espécie de João Dória americano,
que tem resultados péssimos para apresentar, mas que fica posando, bancando do homem da ciência e tudo. Ele, na sexta-feira passada agora, disse, vejam só que curioso, que não confia mais nos especialistas. Ele disse, eu uso especialistas, entre aspas, agora, e pode dar a entender que eu não confio neles. Sabe por quê? Porque eu não confio. Foi a frase dele. Tá? Isso é um sujeito que mandou gente de volta para ficar em asilo e de lá veio o grosso das mortes. Enquanto que o governador republicano da Flórida adotou uma política muito mais frouxa, muito mais descentralizada e os resultados são muito melhores em que pese a população em idade avançada na Flórida. Então, já cansou. A tirania dos especialistas, desses arrogantes ungidos que querem empurrar a história, que acham que falam em nome da ciência, enquanto que vão avançando sobre nossas liberdades e vão para ou jogo de futebol com os amigos, ou para Miami, né, que está liberado, ou para o Maracanã, isso já deu. Então, a fala do Fux é lamentável em todos os aspectos, assim como qualquer um que ouse falar hoje em dia, depois de tudo que já sabemos, em negacionistas, só porque discordam de receitas radicais, de isolacionistas que não conseguiram entregar o devido resultado esperado. Diogo Schelp pedindo a palavra. A gente precisa separar aí o que é isolamento social, o que é distanciamento social, o que é lockdown. Normalmente, quando se fala nesse termo, isolamento social, coloca-se tudo no mesmo balaio, né? E, principalmente, nas falas do presidente, é assim que isso aparece. Ele fala de isolamento social como se fosse tudo lockdown ou como se fosse, ao contrário, tudo essas medidas paliativas e de pouco resultado, como essas que a gente tem visto em São Paulo, de impedir o funcionamento de comércio só 2 dias da semana ou reduzir o horário de funcionamento, o que a gente já viu que não dá certo. Então, o primeiro fato indiscutível é o seguinte: o novo coronavírus ele se propaga de pessoa para pessoa, principalmente pelo contato social, pelo ar que a gente respira. Tá? Isso é um fato inquestionável. Da mesma forma que é mais eficiente, que a maneira mais eficaz de evitar a transmissão da dengue é combatendo o mosquito, que é o que transmite, a maneira mais eficaz de evitar a transmissão de Covid-19 é reduzindo o contato social. Isso é só alguém completamente fora da realidade para defender o contrário, né? Então, em medicina baseada em evidência, eles chamam isso de princípio da plausibilidade extrema, ou princípio do paraquedas, que é o seguinte: se uma pessoa pular de um avião sem paraquedas, ela vai morrer, né? Você não precisa fazer uma pesquisa científica jogando 1000 pessoas sem paraquedas do avião e 1000 pessoas com paraquedas para ver qual grupo vai ter mais chance de sobreviver, para saber que sem paraquedas a chance de morrer é, obviamente, muito maior, né? Então, a grande discussão que deve ser feita nessa questão do distanciamento social é qual a melhor estratégia para promover esse distanciamento, para evitar esse contágio que é mais facilitado, né, se as pessoas estiverem aglomeradas e frequentando lugares com muitas pessoas que não fazem, por exemplo, parte do mesmo núcleo familiar, né? Então, há muita margem para discussão e debate. E é necessário fazer estudo para mostrar quais são as estratégias que funcionam melhor. O que funciona melhor? Medidas flexíveis de distanciamento social que impeçam apenas grandes aglomerações ou medidas mais rígidas, mas que não cheguem a ponto de um lockdown, que é o fechamento quase total das atividades, né? Então, é preciso fazer essa diferenciação. No caso de São Paulo, que a gente viu agora, é evidente que não funciona, né? Não está funcionando. Tanto que os índices de isolamento social, que são medidos por sinal de celular, né, para ver as pessoas que estão circulando ou não, permaneceram os mesmos nesse final de semana, em que havia a regra de fechamento, em comparação com o fim de semana anterior, em que não havia a regra de fechamento. Então, não adiantou nada, até porque as pessoas não estão dispostas a colaborar. Agora, dizer, assim, de maneira peremptória que isolamento social não funciona ou que distanciamento social não funciona, isso não faz o menor sentido. Muito bem. Constantino, Marque, podemos seguir? Constantino, eu vi que você queria falar, por favor. Não, Paulo, é só porque, primeiro, eu tenho medo de pessoas com a mentalidade do Diogo com muito poder, né? Porque ele está calculando o que funciona ou não funciona com um intuito específico de segurar a pandemia e para o espaço com o resto, né? Então, de novo, eu trago aqui com mais humildade a complexidade do assunto. Agora, mesmo em relação a esse intuito específico, que não leva em conta a nossa liberdade... Nenhuma que eu falei, Constantino. Não tem complexidade...
Não tem complexidade no que eu falei? Eu tentei justamente mostrar que não é tudo preto ou branco. Eu tentei justamente mostrar... Não, eu estou chamando a atenção, Diogo, que além da questão da pandemia, existem outros valores, como, por exemplo, a liberdade individual do sujeito abrir o restaurante dele e funcionar e vai quem quer. Né? Então, essa visão de cima para baixo, de tecnocratas, de especialistas, que vão dizer como cada um tem que agir em prol de um intuito específico, que seria, no caso, reduzir o contágio da pandemia, isso não é tudo que importa no mundo. Né? E pessoas que pensam assim me assustam um pouco. Se isso salva vidas, não importa? Salva vida, Diogo. Salva vida, proibir carro na rua. A pergunta é, salva vida, salva vidas, não importa? Deixa eu falar um pouquinho. Não, então, eu comecei fazendo esse preâmbulo. Salva a vida é impedir carro de transitar na rua. E só um louco diria que isso é desejável. Então, eu trouxe para o debate a complexidade de que tem muitas outras coisas em questão. Mas mesmo quando o único critério é observar se salva ou não salva a vida e isolamento, eu vou te dizer que não há conclusão, não. Não há. Porque pessoas ficam em casa, precisam continuar convivendo, tem que ir o entregador, tem que algum contato tem que ter, tá? E eles estão trancados em casa e isso já muitas pessoas concluíram que pode ser pior e mais perigoso. Então não há essa certeza toda e tem vários especialistas que dizem justamente o contrário. Então o mínimo que se espera é humildade. Essa história começou no governo Bush com uma menina adolescente sugerindo lockdown. Isso não existia nunca. Nunca na história da humanidade fizemos lockdown. Nunca. Quarentena de quem está doente é uma coisa. Lockdown, fechar tudo, é sem precedentes. E isso começou da cabecinha de uma menina de 14 anos de idade. 14 anos de idade. Vamos estudar a história para saber de onde começou isso. Quais são os especialistas que dizem o contrário? Tem um monte de estudos aí, monte de estudos negando a conclusão de que funciona. Tem um monte. E o ônus da prova deveria ser quem quer fechar tudo. E quem ainda pior ainda, quem fecha tudo e vai para Miami ou para o Maracanã. Aí é pior ainda, porque está explicitando que é hipócrita. Senhores, né? Aí é hipocrisia, outra coisa, né?